Oi, pessoal. Estamos aqui de volta no outro Papo com Palestrante, dessa vez com um dos maiores cientistas políticos brasileiros, Rubens Figueiredo. Rubens, muito obrigada pela sua participação aqui no Papo com Palestrante. A ideia é a gente falar de palestras, de realizações, e eu tenho certeza que será muito proveitoso. Rubens, ele é bacharel em Ciências Sociais, comentarista da Jovem Pan, escreveu 31 livros como autor, coautor e organizador. Quer dizer, fala para mim, você faz mais alguma coisa além de escrever livro, Rubens? Boa tarde, tudo bom, Sandra? Vamos bater aqui o papo. Então, a minha carreira não é uma carreira acadêmica. Eu sou um cientista político um pouco diferente, porque a maioria esmagadora dos meus colegas, eles têm uma carreira acadêmica muito sedimentada e de sucesso. Eu não, eu parti para a iniciativa privada, mas eu tenho uma experiência muito grande em consultoria com empresários, em fazer campanha, em trabalhar no marketing político. Isso ajudou a relatar minhas histórias aí durante esse período profissional. Tá. Você poderia me falar, se você lembrar direitinho, qual foi o primeiro livro que você escreveu e qual foi o último livro que você escreveu? Olha, eu tinha desconfiança que você ia me perguntar algo semelhante a isso aí. O primeiro foi esse aqui, Como Ganhar uma Eleição. É um livro de 1990. E ainda serve? Muito, porque eu analiso a trajetória do Collor naquela eleição de 89, que ninguém esperava que ele fosse ganhar, ele era um outsider, né? Assim como era mais ou menos o Bolsonaro na eleição de 2018. Ele se posicionava como outsider, não era exatamente, era um governador de estado, então não era tão outsider assim. E o último, você está chamando de último, eu acho que é o mais recente. Eu prefiro... Não, claro, me desculpa, você tem toda a razão. É o último de muitos ainda. É o último dessa série até agora, né? Que é um livro sobre o Brasil e as possibilidades do Brasil nos anos 20. É um livro que trata de como o país pode se desenvolver apesar de todos os nossos problemas. Tá. E você acha que teve algum mais desafiador? Porque é muito livro, né? Eu acho que o que deu mais trabalho foi um livro sobre a era FHC. É um livro de mais de 600 páginas, onde, com o auxílio de uma série de jornalistas do mais alto nível, à época, né, os principais jornalistas do Brasil, nós fizemos um amplo levantamento sobre o governo Fernando Henrique Cardoso. Hoje, a nossa política está muito polarizada hoje, né? Né? As pessoas não têm muito... Eu vou perguntar isso para você. Eu vou te perguntar isso. Tá. Você foi conselheiro, né, da época do Michel Temer? Você foi conselheiro de comunicação na presidência, não foi? O presidente Michel Temer criou um conselho de comunicação e eu fazia parte. Ali nós nos reunimos, no mínimo, uma vez por mês para discutir os principais assuntos do Brasil e como a presidência teria que se posicionar frente aos acontecimentos da época. E assim, então era uma coisa muito mais interna, não era uma comunicação externa. É muito interessante, né? Você conviver com o presidente da República numa reunião, demorava 2, 3 horas, e teve um fato interessante, teve um dia, a reunião começava de manhã, um dia ela se esticou. Aí o presidente tirou lá R$200, R$300 do bolso e pediu para um ajudante de ordem lá comprar esfirra. E veio esfirra e quibe que dava para o prédio inteiro, né? E nós ficamos lá comendo enquanto aquilo durava, foi muito agradável. Um aspecto legal foi que o presidente, ele não tinha uma popularidade, foi um ótimo presidente, mas não tinha uma popularidade alta. É verdade. Ele está, se eu não me engano, no encerramento da Olimpíada, algo assim. E aí nós sugerimos que ele, quando ele entrasse no estádio, obviamente ele ia ser vaiado, naquela época era muito comum, então nós tivemos a ideia de soltar os fogos na hora que ele entrasse. Então era barulho de todo lado, não deu para perceber muito as vaias. Foi um momento muito rico aí da minha trajetória. Eu imagino que
todo mundo tem alguma coisa, porque são políticos, mas são homens, né? E, enfim, pessoas humanas que querem uma coisa normal. Olha que delícia pedir uma esfirrinha e sobrar para o palácio inteiro. É bom. As pessoas, de uma maneira geral, elas têm uma visão muito ruim da política. Se você botar lá no Google, por exemplo, frases sobre política, 95% das frases são horrorosas, né? Dizendo que a política é uma atividade suja, que as pessoas só buscam interesse próprio, mas é muito mais que isso. Claro, sim. Não, e Rubens, assim, nós nos conhecemos, você já era um cara que conseguia, que comandava grandes campanhas de política, e eu queria assim, saber se você tem alguma coisa inusitada para falar que você passou, porque não deve ser fácil, né? Campanha política e o planejamento e tudo. Quer dizer, isso é uma coisa que não para, não termina nunca, né? O mais difícil numa campanha, porque é mais ou menos assim, eu sou uma pessoa de fora do staff do candidato, e de repente eu chego e começo a falar o que aquele staff... A mandar. Não é eles não me recebem normalmente com muita simpatia. Então, uma das coisas que a gente tem que desenvolver, Sandra, é justamente você ter capacidade de mostrar que você é mais um no time. Eu não quero mandar, e eu costumo falar assim, que a hora que acabar a campanha eu vou embora, eles vão continuar, mas um fato interessante é um candidato que eu assessorei, de uma candidata a prefeito de uma prefeitura grande, e ele tinha um filho. E o filho, ele tem, né, um filho. Ele, tudo que eu fazia, ele falava o contrário, ia atrás de livro, não sei o que. Até que um dia eu falei, escuta, fulano, vamos sair aí, tomar um chopp, conversar um pouco. E nós conversamos e ficamos tão amigos, ele me ajudou tanto, o candidato ganhou e somos amigos até hoje. Quer dizer, que legal. É um pouco isso, né, Sandra? A arte da convivência, o jeito de você... É isso mesmo. Porque não é mandar, ninguém manda mais, né? Até no trabalho a pessoa não fala faz. Você tem que ter um tipo de interação que a pessoa se sinta do seu lado para fazer. Se engaje, né? Se engaje na sua causa. Sem dúvida, sem dúvida. Tanto é que o empresário moderno é um empresário que envolve as pessoas, eles fazem que a pessoa tenha compromisso, não é o pago você faz. Isso é da época de antanho, aí, uma época que já acabou. Me fala uma coisa, os seus livros que levaram às palestras, ou foi outra motivação que fez você virar um palestrante? Olha, as minhas primeiras palestras foram sobre marketing político. Meus primeiros livros foram sobre marketing político. E eu costumo fazer palestras mais ou menos divertidas, né? Porque o cientista político já tem a fama de chato, né, Sandra? E se você for falar de sistema eleitoral, sistema de governo, nem eu aguento. Então, eu procuro trazer um pouco o tema para a vida das pessoas, para o dia a dia das pessoas. Por exemplo, essa coisa de ler pesquisa. Né? Eu gosto de falar como é que você lê uma pesquisa de forma correta, porque a pesquisa é muito mais que quem está à frente, quem está em segundo, o índice de intenção de voto, tem um mundo de dados para você analisar numa pesquisa. Então, eles ajudaram, mas eu também procuro fazer apresentações que envolvam quem está ouvindo e eles fiquem mais interessados sobre essa atividade aí da política. Isso é muito importante, porque eu sei que você começou a fazer medicina, não sei se você chegou a terminar, mas você se apaixonou pela política. Me fala como foi isso. Na época que eu entrei em medicina, tinha poucas faculdades, né? Então, era um esforço muito grande para você entrar. Então... 10 mil candidatos para 100 vagas. Então, e quando você entra em medicina, você vira um pouquinho o mediquinho ali da família. As pessoas começam a se consultar. Eu fiz até metade do terceiro ano, mas não era uma coisa que eu gostava, mas não era uma coisa que eu queria ser, Sandra. E para você ser feliz na vida e ter algum sucesso, você precisa ser aquilo que você gostaria de ser, e não aquilo que a vida está te levando para que você seja.
Eu acho que foi uma decisão dificílima, de muita coragem, mas graças a Deus eu acho que eu estou feliz hoje com aquilo que eu faço. Que legal. E você lembra quanto tempo faz que você fez a primeira palestra? Nossa, foi antes do livro, É. 88. Eu lembro que foi em Belo Horizonte. E aí foi Ah, interessante, eu era novinho, né? E estava o Nizam Guanais, que também não era mais olha que novo. legal. E eu fiquei, porque minha primeira palestra, eu estava, obviamente, mais ou menos nervoso, né? E nós Ah, fomos almoçar todo mundo e o Nizam tomou lá 3 chopps no almoço. Eu falei, nossa senhora, eu quero ser igual esse cara aí quando eu crescer. Porque ele estava numa ah, tranquilidade, quer dizer, ele sabia o que ele ia fazer. Ele é um showman, né? ficou mudo. Voltou. Oi, tá, voltou? Voltou. Ah, Então, não sei você estava até falando, quando diga. você ouviu aí, do Nizam. Então, foi uma experiência muito legal, porque aquele nervosismo de principiante é sempre muito excitante. Sim. Você hoje fala de 4 temas, não é isso? A gente. São duas coisas, né, Sandra? Uma coisa é aquilo que eu sou conhecido pelo que eu faço. Faço muito cenário político, cenário econômico, cenário eleitoral. No ano que vem é provável Cenários como um todo, até econômico, né? cenários como um todo. Isso eu faço bastante para partidos, sobre marketing político. Agora, eu gosto muito de fazer uma palestra que fala um pouco do uso da política no dia a dia. Para você ter uma ideia, É isso que eu queria que você falasse. o casamento é uma situação política. Por que é o poder? Né? O poder é a capacidade que você tem de impor sua vontade. Esse Sim. impor, entre aspas, aí pode ser de muitas maneiras. Né? Nenhum ser humano casado manda no outro. Você tem que ter aquele jogo de cintura, recuar em certos momentos, ter tolerância, ir na casa da sogra. Você tem que fazer as coisas para que aquela situação dê certo. Isso vale para tudo. Por exemplo, eu Claro. em reunião importante, eu costumo estudar a pessoa com quem eu vou conversar, ver se ele tem algum filho, se ele gosta de algum esporte. Tudo isso é uma atividade política que é nobre. Quer dizer, Claro. como é que você vai ser insinuante para a pessoa? Como é que a pessoa vai gostar de você? Porque eu quero que ela goste de mim. Porque, veja Claro. bem, eu costumo brincar assim, ó. Ser cientista político não é fácil, essa profissão meio que não existe. Então, eu tenho que convencer a pessoa que a profissão existe, convencer que ela precisa de mim, convencer que ela tem que me contratar. Então, você tem que ter aí uma certa, Poder de convencimento grande. um certo charme para tudo isso dar certo. Não é fácil, não, viu? Não é. Olha, você estava falando já sobre essa coisa da chatice que as pessoas podem achar quando você entra num grupo e tal. A gente começou a conversar há um tempo atrás sobre isso. Você acha que o cientista político é considerado um chato? Eu acho que, em geral, sim. Eu acho que, em geral, sim, porque você tem os cientistas políticos da escola americana, que são aqueles que falam sobre teoria dos jogos, essa coisa muito chata, principalmente na área acadêmica. E quando você vai para uma entrevista, eu procuro trazer aquilo que eu estou falando para a vida das pessoas. Não adianta nada você dar uma entrevista para mostrar que você sabe mais do que quem está te assistindo. Tinha que ser assim, né? Você estuda a vida inteira um assunto, você tem que entender mais do que as outras pessoas esperam-se. Mas o legal é quando você traz isso para o dia a dia. O Bolsonaro tem uma rejeição muito grande. Em vez de ficar explicando de onde surgiu o conceito de rejeição, eu falo que eu estava num táxi, eu comecei a conversar com o motorista e eu sempre brinco, né? Pô, esse Bolsonaro, e o cara mandou eu descer do carro porque eu não gosto. Falei que não gostava do Bolsonaro. Então, para você ver. Então, isso é vida real. As pessoas brigam É, família de WhatsApp, pô. É isso que está isso acontecendo. mesmo. A minha família, 3 pessoas saindo durante a eleição por causa de briga no WhatsApp. Não, na minha família também. É assim mesmo, porque
Existem as pessoas que são mais radicais, e, enfim. Agora, sem falar de política, falando de política, o que você traz para a palestra que você acha que é muito importante para o empresário ou para o empregador? Ou para o empregado, me desculpa. Ó, primeira coisa, seduzir dá trabalho, né? Então, você conseguir fazer com que as pessoas se comportem do jeito que você quer é uma coisa que dá trabalho. E eu procuro falar alguns segredos que dão certo quando você quer convencer as pessoas, quando você quer se fazer de interessante. Eu gosto muito de usar o humor, né? Eu acho que o humor ele aproxima as pessoas e que ele cria um vínculo, Sandra, muito mais rápido do que de outro jeito. Agora, e não só isso, até de aprendizado também, Rubens. As pessoas se abrem para o humor. E aquilo capta de outra forma. Eu tenho uma historinha que eu costumo contar. Uma vez eu fui fazer uma palestra em Patrocínio. Aí eu já era para produtores rurais. Aí eu cheguei lá, tinha o seu Pedro, mais uma simpatia, me tratou que nem o rei, me deu torresmo, achou que eu gostava de torresmo, estava em Minas, né? Eu comi os torresmos. Aí nós chegamos na hora da palestra, lá às 8 da noite. E ele me fez uma apresentação, me elogiou, disse que eu era demais, exagerou. Aí eu peguei e falei, seu Pedro, quanto tempo eu tenho de palestra? Né? Ele falou, ó, você pode falar quantas horas você quiser, às 9 nós vamos tudo embora. Era 8. Então você abre com uma historinha dessa aí. Fala aí quanto tempo você quiser, às 9 nós vamos tudo embora. Então, isso ajuda a pessoa a criar uma certa boa vontade com você. Sim, é verdade, é verdade. Agora, eu queria que você falasse rapidamente, sem ficar entrando em detalhes nem em tendências, mas por que você acha que a gente está tão polarizado? Olha, eu tenho a impressão, Sandra, que essa polarização ela vem de lá de trás, né? O PT sempre buscou muito a polarização. Quando o Fernando Henrique ganhou a eleição, a sua reeleição, tinha lá no muro fora a FHC. Então, e o Lula fez muito essa distinção de herança maldita. Depois aconteceu tudo aquilo no governo Lula, no governo Dilma, muita corrupção. E o Bolsonaro entrou numa época que o brasileiro estava muito insatisfeito. Eu costumo brincar que, mais que eleitores, em 2018 nós tivemos rejeitores. Quer dizer, a pessoa votava em um porque rejeitava o outro e votava no outro porque rejeitava o um. E o Bolsonaro também tem uma postura muito agressiva, né? O discurso dele é o discurso de uma pessoa bocuda. E o Lula também. Por isso que eu acho que a terceira via é muito difícil, porque você tem que sintonizar um discurso que contraria esses outros dois. Isso não é muito fácil de encontrar, não. E esse discurso do contra o mimimi pegou e ficou muito forte. Entendi. Quer dizer, se fosse em outro país, você acha que seria também desse jeito? Não, essa escalada autoritária você tem na Hungria, na Polônia, nos Estados Unidos, você teve o Trump. Então, é um fenômeno mundial. Na verdade, a política como processo, ela tem muita desconfiança. Durante muito tempo, a democracia coincidiu com a melhoria da vida das pessoas, melhoria acentuada da vida das pessoas. Agora tem mais problema. Então, as pessoas têm pouca paciência com a política institucional do Congresso, que tem que mudar. E quem vem com discurso, eu faço, prendo e arrebento e aconteço, tem uma certa... As pessoas se sentem mobilizadas com esse tipo de fala. A tua palestra fala sobre... Como você conversar com o seu colega e de uma forma política. Porque a política não é para discussão, fervorosa e tal. É para você colocar o que você acredita e o outro também colocar o que acredita. Você, em suas palestras, dá essas dicas? Você tem alguns tipos de, vamos dizer assim, conversas. Você tem o diálogo, que é esse mais civilizado, que está em baixa, né?
Quando eu vou num programa de televisão, tem um contra o Lula, um a favor do Bolsonaro, um a favor do Lula, um a favor do Bolsonaro, e eu tenho que. E eu, é ótimo. Não, é um cara mais bom senso, que tenta explicar como é que as coisas acontecem. Normalmente, a minha fala tem menos impacto do que a fala, muito menos sofisticada de quem fala que o Bolsonaro. Fala não, tem mais repercussão quem grita hoje em dia, né? Então, se o cara grita que o Bolsonaro é ditador, que o filho dele é ladrão, esse cara vai ter um ibope danado. Então, você tem o diálogo, a conversa como bate-boca e a conversa como diálogo civilizado. E outros tipos de conversa. Eu falo muito sobre como você se comporta em cada uma dessas situações. Essas situações. Me fala uma coisa, o que é palestrar para você, Rubens, hoje? Porque você realmente não é um homem da parte, você mesmo falou que não é da parte acadêmica, mas você foi convidado para fazer palestra e foi uma coisa que acabou rolando. Então, eu queria saber o que é fazer palestra para você. Eu gosto muito de uma historinha do Churchill, né? Uma vez perguntaram para um familiar dele como ele explicava o Churchill fazer aqueles improvisos espetaculares que mobilizavam uma nação inteira e ajudou os aliados a ganhar a Segunda Guerra. Aí a pessoa da família dele respondeu: meu Churchill passou metade da vida dele preparando os improvisos. Então, eu gosto muito de preparar. Então, aonde eu vou falar? Quer dizer, cada mensagem, né, que você passa, você tem um público ali que está te ouvindo, está te vendo, está interagindo com você. Não adianta eu falar para humoristas, eu ir com uma palestra sobre cálculo integral. Então, eu tenho que ter um certo meio termo. Eu gosto muito de preparar as coisas. Eu acho que o bom palestrante é aquele, não é que faz 50 palestras de uma coisa só. É o que faz 50 palestras para cada situação. Ele prepara. Porque se eu tenho alguma vantagem na vida, é de ter uma experiência grande, né? Porque você conhecer político, Sandra, a gente tem, de uma maneira geral, achar que político não trabalha, que são todos aproveitadores. O político, ele é um ser especial. Primeiro, ele conversa com todo mundo. Um prefeito... Simpático. Ele tem que conversar. Nem todos são muito simpáticos, mas eles têm uma experiência de relacionamento interpessoal que é enorme. Outro dia ainda, 10 dias, eu sou do Clube Paulistano, eu fui almoçar lá com 2 ex-deputados. Aí, a certa altura, um falou assim para mim: ô Rubens, as pessoas dizem que o político mente, mas o eleitor mente muito mais, porque eles falam que vão votar em mim e não votam. Ele não tinha se reeleito, né? Essa interação é muito rica, uma interação humana é muito rica. E quando você vira deputado, você tem que convencer as outras pessoas daquilo Claro. E não é, hoje em dia é assim. É tanta gente que sai para as eleições que o coitado que encontra fala: vai, vota em mim, cara, vou votar em você. Porque é muita gente. Meu avô foi deputado federal, eu não tive o prazer de conhecê-lo, mas o meu ex-sogro era político. A vida dele era um inferno. Não tinha sábado, não tinha domingo. Ele tinha que ir em todos os velórios, ele tinha que ir em todos os batizados, em todos os casamentos. Quer dizer, se a pessoa não tiver talento, não tiver disposição para fazer isso, é um bom político. Você está falando aí de vida uma hora, e eu queria saber qual é o seu propósito. Eu quero ser feliz. Eu quero ser feliz sem prejudicar as pessoas e quero ser feliz ao lado das pessoas que eu acho que essa felicidade faz diferença. Meus amigos, meus filhos, tudo isso. Que legal. Então, fala um pouquinho da sua família, qual é a sua estrutura familiar. Então, o Roberto Campos dizia que o segundo casamento, né, é o triunfo da esperança sobre a experiência, né? Eu estou no meu terceiro. Eu gostei. Estou no meu. Ele tinha frase ótima. Você está em qual o casamento? No segundo? Eu estou no terceiro. No terceiro. Terceiro já é outra teoria agora.
Sandrinha, dá o desconto que eu comecei muito cedo. Meu primeiro casamento foi com 22 anos. Eu namorei Ah, minha então tá, primeira então tá mulher dos bom. 15, fiquei dos 15 aos 31 com uma pessoa só, que é um período muito difícil de você ficar. É, não é fácil. E muito Então, me dá jovem, esse né? desconto aí. Aí eu tive Tá, um tá filho, bom. Gustavo, que é médico hoje, que me deu um neto, o Matheus, vem vindo outro por aí, deve chamar Davi. Tenho 2 filhos do segundo casamento, são minha vida também, o Gabriel e a Laura. Agora no terceiro, não dá mais para ter filho, mas eu procuro conviver muito bem. Família energiza a gente, né? A É, família família é energiza. tudo. E os amigos também, graças a Deus, eu tenho um Sim, monte. sim. Tenho amigos Tem um que foi padrinho nos 3 casamentos. Quem é que. Olha, só esse é amigo mesmo, hein? Esse é amigão. Não, a gente fala muito. Os da medicina são amigos de 40 anos. E estamos todos aí juntos. Tem várias pesquisas, né, na Inglaterra, principalmente, que mostram que a vida com os amigos, a vida associativa, a vida familiar, faz com que você viva mais. E eu falaria, faz com que E com viva animais também. Eu mais e vi essa melhor. pesquisa com animais, que É, você consegue viver mais também, se você convive também com animaizinhos. também, eu sempre tive cachorro, né? Minha filha tem, eu tenho cachorro em casa agora. E é muito bom, né? Porque você não tem nada melhor do que você chegar em casa e ter alguém feliz esperando você. Ah, não é? Esperando. É, E Rubens, e qual que é o seu hobby? Você tem algum hobby? Assim, quando você tem um tempo, o que você faz? O que que você gosta de fazer? eu sou muito ligado, né? Então eu leio muito, ver filme. Agora, a paixão da minha vida é o esporte, né? Eu cheguei a jogar bem futebol e tênis, né? Agora, pessoas da minha idade que jogaram competitivamente se estouraram inteiro, né? É, Porque você não tinha o tênis apropriado, você não tinha, não não fazia. tinha. Mas eu adoro jogar. Nem o gramado era apropriado, era Não, para você ter tudo. uma ideia, a gente faz escadaria para treinar, né? Bum, 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 descendo, joelho. Aí a articulação vai toda embora. Mas eu adoro futebol, sou corintiano. Como todo cara de bom senso, eu sou corintiano, então gosto muito de esportes, tênis e futebol principalmente. Ah, que legal. Olha, você já meio que respondeu, que é uma pergunta que eu fecho o papo com o palestrante, que é o que te faz feliz. Mas além de você repetir um pouquinho do que você já falou, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para nós aqui, para todo mundo que ainda que está te vendo e quem vai te ver. Olha, Sandra, eu associo muita felicidade a você ter algum projeto. Quem vive e tem um projeto já é feliz, mesmo que esse projeto não se realize. Alguém já falou assim: acharei o que procuro ou morrerei na empresa. Eu gosto muito dessa frase, né? Normalmente, uma pessoa que não desiste é uma pessoa de sucesso. E, normalmente, quem não desiste é uma pessoa feliz. Não desiste de nada, não desiste dos filhos, não desiste dos netos, não desiste dos relacionamentos. Eu acho que você botar uma esperança no futuro e correr atrás dela é o segredo da felicidade. Ai, que bacana isso, Rubens. Olha, nunca tinham falado isso. Eu É, achei sábio, é. Achei sábio, madura essa tua resposta e achei linda também. Achei linda. Você buscar tudo que você se propõe. Muito bom. E a felicidade é essa para você também. eu acho, porque minha trajetória foi muito de decisões grandes, né? E quando eu tomava as decisões, não estava claro para as pessoas que aquele era o caminho. Não é comum uma pessoa largar o terceiro ano de medicina para fazer ciências sociais. Minha mãe, coitada, ela fala: filho, o que é ciências sociais? Você vai ajudar os pobres? O que você vai fazer? Porque você tirar o estetoscópio e botar um livro do Marx debaixo do braço é uma decisão muito. É verdade, é verdade. Meu avô, ele morreu com 94 anos, já fazem uns 11 anos, eu acho, uns 10 anos. Aham. Não, uns 12 anos, mais ou menos. Ele nunca entendeu o que eu fazia. Né? Porque eu ainda estava meio que no começo. A empresa tem 17 anos. Mas ele falava, mas filha, é português.
mas filho, o que tu fazes? Porque ele já me via com foto com o senador Cristóvão Buarque, com pessoas que ele conhecia, e ele falava, mas eu não entendo. Então, é até engraçado, sabe? Eu tentar explicar e ele não entendia, não entendia. Olha só, o Gabriel tem 12 anos, né? Meu filho do meio. E aí eles tiveram um trabalho no Dante, que é a escola que ele ensina, que ele estuda, é sobre o que os pais fazem, né? Fazem, tá. É. E eu costumo brincar que eu sou um ser meio extinção. Eu sou protegido pelo IBAMA, né? Porque cientista político é meio. Vão passar no Globo Repórter, como vivem, como se reproduzem. Então, é meio. Ele falou: eu não sei, eu sei que meu pai de vez em quando aparece na televisão. Aí a professora falou: mas ele é ator? Não, ele aparece lá fazendo uma coisa. Então, o que o seu avô tinha com você, meu filho tem comigo 100 anos depois, talvez. Rubens, olha, eu agradeço muito essa nossa conversa. Eu tenho certeza que agora esclareceu muita coisa do que você tem a dar para uma empresa, o teu recado, né, para muitas pessoas. E quem não nos assistiu aqui agora poderá nos assistir no YouTube ou nas nossas redes sociais. A gente dá uma editadinha em alguma coisa que não ficou legal, mas eu só tenho a te agradecer, porque eu sei o quanto você é ocupado, o quanto não é fácil uma hora com você, um minutinho, e você esteve aqui conosco falando esse papo tão gostoso. Olha, muito, muito, muito obrigada. Eu que agradeço, Sandra, todo mundo que entrou aí. Estou vendo meu sobrinho do Rio, Dani. E aí, Dani, tudo bem? Fluminense, hein? O Fluminense vai ficar no G6. Um beijão aí para quem acompanhou. Até a próxima. Tchau, querido. Obrigada, viu? Tchau, Valeu. tchau.